4 meses atrás, então, tive uma notícia péssima, né? Vinha fazendo um treino mais duro, mais longo, uma preparação com uma prova específica que eu estava fazendo e senti uma dor bem forte na perna, né? Aquelas dores assim inesperadas que a gente começa a sentir e já na hora, quem está acostumado a treinar sabe bem, vê que tem alguma coisa mal, né? E imediatamente já detectei que as coisas iam piorar. E realmente, infelizmente, aconteceu. Algum tempo depois fiz alguns exames de imagem e confirmei que eu tinha fraturado por estresse o osso da minha coxa, o fêmur, né, do lado esquerdo, em 2 lugares. E realmente uma lesão bastante grave, já tive várias na vida, mas essa aí foi talvez uma das piores, né? Quebrar um osso assim por estresse significa que realmente a gente passou dos limites. Passou do limite, inclusive, do corpo se recuperar, chegar ao ponto do osso, né? Pedir socorro, se quebrar, se fraturar. E realmente aquilo ali veio como um balde de água fria, ou até um soco na minha cara, porque realmente a gente não espera esse tipo de coisa, né? Quando algo é muito importante pra gente, por exemplo, fazer um esporte, ter alguma atividade, e de uma hora para outra, de forma abrupta, a gente perde aquilo, realmente é uma perda difícil de lidar. Isso traz bastante sofrimento, traz bastante angústia, mas principalmente traz um medo excessivo de que a gente não consiga voltar a ser o que era. E a gente cria muitas expectativas, né? Se agarra muito por gostar dessa condição e quando perde aquilo, tem um medo assim visceral de nunca mais conseguir retornar. Tanto que se a gente tivesse plena certeza, quando se machucasse ou perdesse algo que gosta muito, de que iria retomar, talvez a gente não desse tanta bola, esperasse um pouco, esfriasse a cabeça, descansasse, deixasse as coisas voltar ao normal. Como todo mundo que está de fora e quer dar conselho, bem intencionadamente, mas não entende, né? Nos fala, mas as coisas não são assim. Porque a gente tem muito medo, exatamente, de perder, de não voltar a ser, de se transformar numa nova realidade que para nós é desconhecida. Só que é exatamente aí, nesse cenário, que a gente aprende, que a gente evolui. Porque a gente se põe numa situação de plena humildade. Como a gente está muito vulnerável, fragilizado, está com medo, a gente encontra caminhos que a gente não imaginava. E a gente se depura, a gente melhora diante dessa dificuldade toda. E aí o tempo vai passando, a gente vai exercitando uma coisa que é difícil, que se chama paciência, né? Ainda mais no mundo de hoje, um mundo muito rápido, muito conectado, que as pessoas pensam que fazendo assim vão ter tudo na mão. Pensam que talvez vão no médico, tomar um remédio milagroso, fazer alguma coisa e vão resolver. E infelizmente não é assim que funciona. Ou talvez felizmente. Porque se não fosse assim, a gente não ia ser obrigado a aguentar, a suportar todo esse cenário desfavorável e com isso pudesse aprender tantas lições que a gente só aprende realmente quando está sofrendo, quando está com medo, quando não está gostando. Só que a questão toda é o seguinte, não é questão de não ter medo. Na verdade, é saber conviver com isso, né? Porque no fundo todo mundo tem. E eu, vocês podem ter certeza, tive muito de nunca mais voltar a correr ou de não conseguir fazer o esporte que eu gosto tanto. Mas imaginem vocês aí outras situações que tenham tido muito medo de perder, de não voltar, de se desconectar com algo, se afastar de pessoas, sentimentos ruins. Mas o segredo todo, me parece, é a gente aprender a conviver com isso. É como quando a gente vai na academia, né? A gente cada vez faz um exercício mais forte, mas dá um tempo para se recuperar. Vai lá e faz um pouquinho mais forte. E a gente vai melhorando, vai se depurando. Quando a gente vive essa experiência profunda, lida com esse sofrimento, lida com o medo, mas segue adiante, a gente se obriga a ter paciência e se obriga a uma coisa muito importante, que é suportar o processo. Esses dias eu ouvi uma frase muito bacana, numa música que eu gosto muito, que diz assim: é preciso suportar o processo
para poder viver o propósito. Bacana, né? É verdade. E esse suportar o processo é suportar algo muito maior do que a gente poderia desejar. É aquela coisa que a gente dissesse, pelo amor de Deus, afasta isso. Não quero mais. Mas quando a gente suporta isso, realmente, a gente encontra uma forma de se superar, apesar de ser muito difícil. E essas lições são muito importantes. E acho que é por isso que eu gosto tanto do esporte, porque ele me dá algumas lições que dificilmente eu encontraria de forma tão afável, digamos assim, de forma tão profunda em outros ramos da vida, né? Mas essa conversa, essa ladainha toda, no fundo é para dizer que hoje, finalmente, depois de mais de 120 dias, 4 meses, eu consegui correr novamente e sem dor nenhuma. Talvez tenha sido a pior corrida que eu fiz na minha vida, questão de ritmo, enfim, intensidade, mas talvez tenha sido a melhor em questão de sensação, né? Poder estar movimentando ali meu corpo, me colocando em movimento sem sentir dor nenhuma. E foi um dia bastante estranho, porque tá chovendo muito, e enquanto eu corria, aquela água escorrendo pela minha cabeça, pelo meu rosto, parecia que estava lavando, tirando alguma coisa e levando, ficando ali no asfalto. Tantas coisas que passaram. Mas definitivamente o saldo é positivo. Depois disso tudo, aprendi muitas coisas e principalmente a gente ter mais humildade e entender que a gente é tão fraco e singelo que a qualquer momento pode se quebrar, mesmo que a gente ache que é o homem de ferro, né? Mas nós não somos. A gente depende muito de Deus, depende muito dos nossos amigos, de quem nos ama, de todo mundo que nos dá suporte. E quando a gente está sofrendo, suportando o propósito, a gente entende que é preciso, sim, bater na porta, pedir ajuda, orar e ter muita fé, para que a fé crie esse barquinho, ainda que frágil, que permita a gente seguir navegando. Porque quando a gente tem um motivo, a gente acaba encontrando um como, né? Enfim, eu só queria dividir isso aí com vocês e dizer que eu estou bastante feliz. Acho que agora eu vou conseguir retomar os treinamentos e mais pro final do ano voltar a competir, se ele quiser. Abração para todos, espero que vocês tenham um excelente dia.